Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é 13 de abril, domingo 2025. Bom dia, estar com você é muito importante. Para mim, a sua presença aqui é um motivo de muita alegria. A lição da Escola Sabatina continua nos levando para a proximidade com Deus, nos motivando, nos ensinando a aprender como viver, nos preparando para o reino dos céus. E nesta semana, o convite divino é a expressão usada de uma festa de casamento. Deus quer se casar, vai se casar com a sua igreja e Deus vai fazer uma grande festa. O livro do Apocalipse vem mostrando que Deus tem um propósito de intimidade com uma pessoa, que é a sua igreja. Deus não está interessado em ter várias esposas. Deus quer uma igreja. Várias congregações não significa noiva, todas são noivas, todas são pretendentes, todas dizem que são, mas Deus só tem uma. Que assim como o homem tem somente uma esposa, Deus também quer ter somente uma igreja para se relacionar com ela. E a lição de hoje fala sobre uma só carne. É impossível a um homem ter relacionamento sexual com diversas mulheres e dizer que ele tem uma relação íntima. Ele vai ter com uma. As demais serão relacionamentos esporádicos, passageiros, aventurosos. E não é isso do que se trata o casamento. Por que muita gente não quer se casar? Porque não quer ter o compromisso de se unir a uma só pessoa. Acha isso um peso, acha isso um fardo. Essa é uma estratégia do inimigo para destruir as relações. Eu não sei se você está vivendo bem seu casamento. Eu não sei como é que você está tendo, que experiência, que pensamentos estão surgindo na sua mente. Depois dessa idade de 25 anos, 30 anos, 40 e 50 anos, muitas vezes vem aí a idade, né, dos 50 para frente, aquela idade que, será que eu não posso me aventurar? Será que eu não posso deixar essa aqui e me unir a outra? Não faça isso. O divórcio nunca foi plano de Deus. E o tema da lição, uma só carne, quer mostrar exatamente a profundidade da intimidade que tem que ter no casamento e que Deus quer ter com o homem, com a humanidade. Ou seja, Deus quer ter com você. Um relacionamento só pode ter intimidade para se tornar uma só carne quando há pureza, quando há integridade, quando um se dedica exclusivamente ao outro, não importa o que aconteça. A aliança é um símbolo dessa união, desse casamento, dessa intimidade. Vejam alguns textos básicos da Bíblia, Gênesis 2, 23 e 24. O homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não poderia haver palavras mais claras e certeiras para descrever esta união. Quando você escolhe alguém e se casa, você deixa a sua dependência emocional do pai e da mãe, tanto o homem quanto a mulher. E os dois se tornam uma unidade, formam uma nova família. Esse é o propósito principal da unidade, que você se ame e se respeite, e que através dessa unidade, desta relação interrelacional, você forme uma nova família, você tenha uma nova descendência, você gere um novo filho. Então, o casamento, ele existe para nos destinar um para o outro, para nos captar integralmente um para o outro.
E é através dessa relação humana que Deus quer mostrar a relação divina. Você só está unido com Cristo quando você é puro, é dedicado, é íntegro. Efésios 5, 29 a 32 fala: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Olha que coisa mais maravilhosa. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que Paulo, o apóstolo, inspirado por Deus, toma essa metáfora, essa figura, esta realidade do casamento, da unidade de um para com o outro e aplica à igreja. Cristo quer ter a mesma relação íntima que o homem tem com a sua mulher, com a sua igreja. Veja, e quando os dois se tornam uma só carne, significa que você não tem coragem de ferir a sua própria pele, a não ser que você esteja num desequilíbrio mental muito forte. Muitos andam se cortando aí, se picotando. Mas sim, olha, quando você tem unha, tem dedo, tem pele, qualquer feridazinha na sua própria pele te traz dor. Qualquer maltrato e desprezo para com a pessoa que você escolheu se casar, já é ferir o seu próprio corpo. Portanto, Deus não se agrada quando a gente fere a igreja, quando a gente fala mal da igreja, quando a gente desacredita na igreja. Tem na igreja pessoas erradas, tem pessoas que fazem escolhas, decisões que geram escândalo, tem líderes que não lideram apropriadamente? Tem. Mas a igreja é a esposa de Cristo. No lugar de falar mal da igreja, ajude a igreja a se purificar. Você é a igreja. Mude você e não espere que outros mudem no seu lugar. Então, esses dois textos são muito próprios para nos mostrar a realidade da necessidade de uma só carne, de uma intimidade. E aqui Moisés é considerado um dos fundadores da nação judaica. E quando ele está falando sobre o casamento, os líderes judaicos se utilizam da figura de Moisés para indagar a veracidade do casamento. É como se estivesse questionando o criador do casamento, colocando-o em evidência contra um dos seus profetas, porque Moisés ordenou cartas de divórcio. E ali está o Criador, que é Cristo, para falar sobre isso. Então Cristo diz: Moisés apenas fez isso por causa da dureza do coração do homem. Mas não é porque Deus quer que seja assim. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a grande máxima do casamento. Um casamento duradouro é marcado por fidelidade. O ideal de Deus ao criar o ser humano. A marca número 1 de um casamento verdadeiro é a fidelidade. Até quando? Até que a morte os separe. Eu respeito quem já se casou uma segunda vez, uma terceira. A gente não experimentou essa realidade na pele, então é difícil você julgar qualquer um. Mas Deus sabe todas as coisas. Contudo, o casamento é cercado por ataques frontais diários do inimigo. Ataques cruciais para destruir o casamento. Então não permita e não se permita desanimar quando o seu casamento estiver ruim. Naquele dia difícil, não fale bobagem. Não diga para o seu companheiro que vai separar-se dele. Isso é ataque do inimigo. Reconcilie-se com seu cônjuge. Busque a unidade, busque a intimidade, busque viver uma só carne. O casamento é a união entre duas pessoas imperfeitas e sempre vai produzir conflitos.
Você se descasa de uma porque tem conflito e casa com outra, você vai ter conflito do mesmo jeito. Só vai mudar a pessoa. Por isso, lute pelo seu casamento. Não abandone seu cônjuge. Viva o amor de Deus e um para com o outro dentro da relação do casamento. 3 princípios para você viver um casamento feliz. Primeiro, perdoe o seu cônjuge por mais que ele não mereça. Segundo, aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo aceita você com todas as suas falhas. E terceiro, assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Deus pensou em você e não nele. Por isso que Jesus deixou o céu, veio para a terra, para salvar você. Pense no seu cônjuge e viva feliz. Que Deus te abençoe. Que você curta uma intimidade com o seu cônjuge, uma restauração, uma renovação de votos. E que você viva essa intimidade com Cristo também. Senhor, fortalece a nossa vida conjugal. Fortalece os casamentos, mas fortalece a nossa relação com o Senhor. Há muitos adultos espirituais. Dá-nos essa graça, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?